Aleluia! Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos com o segundo episódio da série Saindo do Anonimato e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem sido um instrumento de Deus para compartilhar esse canal, você que deixou o seu like nos vídeos anteriores, se você ainda não fez isso, aproveite depois de assistir esse, assista aos outros que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Quero ler o que está escrito na palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis 37 a respeito de José. José era o filho de Jacó, que havia tido aquele seu momento de luta com Deus e teve o seu nome transformado, trocado para Israel. E José, ele era um rapaz que andava de acordo com os desejos do pai. Ele era um rapaz que andava não na conformidade da massa dos seus irmãos ou de outras pessoas, mas ele fazia o que era reto e agradável ao coração do pai. E o interessante é que Deus vai lhe dar sonhos. Deus vai lhe dar sonhos. Aleluia. Eu quero que você grave isso no teu coração. Porque Deus, para Ele levantar alguém, para tirar alguém do anonimato, Ele começa dando sonhos, Ele começa dando visões, Ele começa dando revelações. E o interessante é que quando José ele tem um sonho, ele vai querer compartilhar os seus sonhos com os seus irmãos. Mas pelo fato dele ser um sonhador, alguém que tem visões, alguém que tem uma visão diferenciada, ele foi mal visto pelos seus irmãos. Eles acharam que o seu irmão queria estar por cima deles através das suas revelações, através daquilo que ele havia recebido do alto. E o interessante é que hoje em dia isso não é diferente. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus quer levantar você para fazer algo totalmente diferente, aquilo que ninguém fez, aquilo que ainda as pessoas não tiveram uma revelação, ou até mesmo Deus pode até ter falado ao seu coração para fazer algo semelhante, mas não tiveram coragem, e o Espírito Santo vai te impulsionar para viver o plano dele, o propósito dele. Pode ter certeza que as críticas vão aparecer, as palavras dizendo que você só quer se aparecer com as suas palavras, pelo fato de Deus estar te levantando para trazer algo novo, as críticas vão bater a sua porta. Mas o interessante é que após Deus ter dado as revelações através de sonho para José, os seus irmãos vão odiá-lo ainda mais. E o seu pai vai ouvir o seu sonho, mas ele vai guardar aquilo em seu coração. Ele não vai jogar aquela palavra por terra, mas ele vai guardar em seu coração. O interessante é que os seus irmãos vão preparar uma situação para lançá-lo em uma cisterna. Vão lançar ele e vão tê-lo como se ele fosse um escravo. Vão preparar todo um cenário, uma situação, dizendo que ao lançá-lo naquela cova, ele estaria morto, esquecido, acabado, porque o momento de dificuldade chegou para José. Mas eu digo para você, se Deus te deu sonhos, se Deus já está mostrando para você, que eu tenho certeza que já está, através dessa série de mensagens, que Ele está te levantando, Ele está tirando você do anonimato por um propósito, entenda que mesmo que você esteja passando uma situação hoje, no seu hoje, que não esteja de acordo com o propósito, ou seja, parece que a realidade do hoje é distante do sonho que Deus já te deu, saiba que esse não é o seu fim. Os irmãos de José tentaram fazer com que aquela situação fosse o seu fim, pegaram ali a sua túnica, rasgaram, colocaram sangue e entregaram para o seu pai para dizer que ele estava morto, mas com a sua vida venderam ele como escravo. E ele foi levado numa caravana de ismaelitas em direção ao Egito. Naquele momento eles acharam que José havia acabado.
Agora vamos ver o que vai acontecer com esse tal sonhador. Agora vamos ver que ele está passando por um momento de turbulência. Agora Deus esqueceu dele. Mas espera aí, ele não era profeta, ele não era pregador, ele não era adorador, ele não era levita. Agora o que está acontecendo com ele? Agora, ao invés dele sair do anonimato, parece que ele entrou mais no anonimato. Parece que a situação que veio ao encontro da vida de José fez com que ele viesse a ser mais esquecido, porque não estaria nos holofotes, não estaria na posição do olhar do pai e da família. Mas entenda que quando Deus dá uma visão, Deus também dá o livramento. Grave isso no seu coração. Se Deus te deu uma visão de algo especial para Ele, pode ter certeza que quando o inimigo se levantar, Deus já vai dar o livramento para você. Foi assim com Jesus Cristo. Quando Ele foi batizado por João Batista, Ele vai ter um selo. O Espírito Santo vai descer sobre Ele como uma pomba. E Ele vai ouvir a voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, ali estava dando um start do ministério de Jesus. Mas na sequência, no próximo capítulo que vai acontecer, ele vai ser levado para o deserto para ser tentado. Então quer dizer que quando você tem uma promessa de Deus, tem um chamado, Deus começa a te levantar, o inimigo vai tentar fazer propostas, ele vai tentar colocar propostas diante de você para que você saia do seu propósito. E muitas vezes ele pode usar até mesmo a palavra de Deus em textos isolados para tentar fazer com que você venha sair do propósito de Deus. Mas entenda que Deus, aleluia, quando a situação de tentação vem, Ele sempre manda o escape, Ele sempre manda a alternativa de você obedecer a Deus e ser abençoado e chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, não venda o teu chamado, não venda o propósito do qual Deus já tem colocado ao seu coração, tem te dado uma visão especial. Você não pode abandonar o plano que Deus já revelou a você. O interessante é que José, ele vai ser vendido, ele vai ser tido como um escravo, mas nenhuma das situações que ele enfrentou fizeram com que ele viesse esquecer a sua real identidade. Ele sabia de quem ele era filho, ele sabia de onde ele tinha saído e principalmente ele sabia o Deus que estava sobre a sua vida. E o interessante que eu vejo na palavra de Deus é que em todos os momentos em que José enfrentava uma nova situação, vem a seguinte frase: e Deus era com ele. E Deus era com José. Ele vai ser acusado numa situação, numa outra situação, vai passar por momentos onde as situações ao seu redor, o ambiente, tentavam influenciar quem ele era, mas na verdade ele não era influenciado pelo ambiente, pelo contrário, ele influenciava o ambiente, ele chegava e fazia a diferença. Então eu quero dizer para você, Deus está te levantando para fazer a diferença. Ele não quer que você seja manipulado pelas massas, ele não quer que você seja manipulado pelas pessoas ou por situações ou por conveniência com pessoas. Entenda, se Deus te chamou, Deus está te levantando do anonimato, é porque Ele tem projetos para que você não se venda. Quantas pessoas que Deus levantou, quantos pregadores, quantos ministros de louvor, quantas pessoas que eram muito usadas pelo Espírito Santo, eles começaram a abrir o seu coração mais para o que as pessoas queriam e esqueceram de quem havia o chamado e a identidade do chamado que Deus havia colocado em suas vidas. Então eu digo para você, não se venda, mesmo que pareça ser bom, mesmo que pareça ser interessante receber o elogio das pessoas, o reconhecimento das pessoas, entenda que maior é o chamado no qual Deus revelou a você. E o interessante é que quando José vai passar por essa situação de ser vendido pelos seus próprios irmãos, Deus já estava preparando algo novo para ele ali naquele mesmo momento. E eu quero que você acompanhe comigo, se você tiver acesso agora, Gênesis 37, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne.
E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Aleluia! Então, o interessante é que ao momento que ele vai ser vendido, ele é vendido como se ele fosse escravo, mas em seu coração ele sabia que não era. E o interessante é que nessa caravana dos ismaelitas, o que eles vão levar ali naquela carruagem, eles vão levar o bálsamo e vão levar a mirra. Oh, aleluia! Bálsamo significa cura. O bálsamo de Gileade era usada para tratamento, para cura. E a mirra? A mirra, ela é uma planta que dá em época de seca, em terra seca, em situação difícil, ela frutifica. Em situação de turbulência, em situação onde faltam recursos que propiciam um ambiente perfeito, ela dá o seu resultado. O que Deus está falando comigo e com você? Que mesmo que tentem te jogar em uma cova, porque você está ouvindo a voz de Deus por um chamado e um propósito pelo qual Deus está tirando você do anonimato, entenda que Deus está fazendo com você, ministrando sobre você a unção da mirra, para dar fruto mesmo em época de seca, para administrar os poucos recursos que você tem e fazer a diferença no ambiente em que você estiver. E o interessante é que a mirra simboliza força, simboliza, aleluia, o poder de Deus te ungindo, te capacitando, te fortalecendo, para que você venha saber governar aquilo que Deus tem colocado em você. O interessante é que muitas pessoas, ao receber uma unção, ao serem chamadas, a unção não desce sobre a sua cabeça e desce sobre a barba de Arão, como diz a palavra de Deus. Mas a unção, para muitas pessoas, ao invés de descer, ela sobe a cabeça e a pessoa começa a achar que não depende de ninguém, não precisa mais de ninguém e começa a pisar nos outros. Não é isso que Deus tem preparado para você, mas Ele quer que você frutifique, que você produza e entenda a identidade de Deus a teu respeito, aquilo que Ele já disse que você é, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o interessante é que após aquele momento no qual ele é vendido, Deus já estava preparando cura para ele. Ei, não fique triste se alguém que você contava muito fechar a porta para você. Aleluia! Se ele acha que fechando porta, se ela acha que fechando porta para você está tirando você do propósito de Deus, se essa pessoa acha que ela está tirando você do chamado de Deus, eu digo para você que Ele está impulsionando você mais para o propósito de Deus. Aleluias! Quase que não saiu, mas a palavra de Deus vai dizer bem clara, aleluia, na história de José. Toda vez que alguém vinha tentar fechar uma porta para ele, Deus abria uma nova oportunidade que impulsionava ele para ir mais alto. Ei, todas as vezes que alguém tentar fechar a porta para você, saiba que Deus está colocando, aleluia, até esse desconforto para te impulsionar mais para o propósito dele. Quando tentam te esconder mais, a Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade iluminada. Então pode deixar a glória de Deus fluir na tua vida, sim. Pode orar cada vez mais, pode buscar mais a palavra do Senhor. Enquanto as pessoas acharem que você está escondido, você está perdido, não há mais chance, você está crescendo na palavra, você está buscando em Deus, você está sendo renovado por Ele. Então esse é o segredo. Deus, aleluia, ao te chamar, Ele já vai preparando cura pelo caminho. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que são até levantados, mas não estão curados, e por isso começam a machucar as outras pessoas pela caminhada, começam a machucar os outros que estão ao seu redor. Então aí o Senhor já vai preparar um plano especial para tirá-lo do anonimato, mas Deus já estava preparando cura para cada situação que ele fosse, aleluia, desacreditado, para cada situação que ele fosse esquecido, para cada situação que dissessem coisas que ele não era, tentando afirmar a ele que ele tinha uma identidade que não era dele. Sabe por quê? Deus tinha planos de fazê-lo governar.
Assim como Deus tem planos de fazer você governar sobre essa situação, sobre este momento que você está enfrentando hoje, esse momento que Deus está falando com você através desse vídeo, para dizer, não é exatamente assim que está acontecendo com você, não é exatamente assim que está acontecendo com você, a única coisa que você quer fazer é cumprir o propósito que Deus colocou no teu coração, a única coisa que você quer fazer é desempenhar aquilo no qual Deus te chamou, e depois que você disse, Senhor, eu faço. Existem pessoas que tentam fechar portas para você, existem pessoas que têm tentado te segurar, tentado impedir que Deus venha realizar o seu plano sobre a tua vida, mas entenda que todas as vezes que o homem fechar uma porta, o Senhor abre 7 em teu favor, em nome de Jesus. Todas as vezes que o inimigo tenta gerar uma situação para que o propósito de Deus não se cumpra sobre você, o chamado de Deus sobre você, de tirar você desse anonimato e te levar para a posição de governar, aleluia, saiba que Deus está te impulsionando para mais perto do propósito dele. E o interessante é que Deus tinha preparado cura para José, sabe por quê? Porque se ele não tivesse, aleluia, não tivesse recebido cura, que lá na frente ele vai liberar perdão para os seus irmãos, ele vai liberar perdão para aquelas pessoas que um dia o ofenderam, as pessoas que um dia não acreditaram no seu chamado, não acreditaram nos sonhos e promessas de Deus a respeito dele. Ele, aleluia, ele não usou com o coração de raiva, de ira, para matar os seus irmãos, pelo contrário, ainda alimentou, deu forças. Sabe por quê? Porque existem pessoas que são até levantadas por Deus, mas quando chegam lá em cima, por não terem cura em seu coração, por não terem recebido a cura, não terem deixado o Espírito Santo agir e trabalhar nas suas emoções, não tiveram a habilidade e a capacidade emocional de permanecer naquela posição no qual Deus os levantou. Deus quer te levantar, Deus está te tirando do anonimato para te colocar numa posição, mas não é uma posição que você vai ficar lá 5 segundos e já vai cair dando um mau testemunho, vai ficar lá por um tempo e já vão saber de alguma coisa ruim que você fez por aí, e aquilo vai sair na internet, na mídia. Não é isso que Deus tem preparado para você, mas Ele tem preparado um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, a tal ponto de quando você chegar naquele patamar, naquela posição de honra que Deus preparou para a tua vida, aquela posição de governar, você vai ter equilíbrio emocional, você vai ter força, você vai ter habilidade, você vai interpretar sonhos, você vai ter revelações da parte de Deus e principalmente vai saber administrar cada um dos talentos que Deus confiou a você. A cada momento na caminhada de José, ele foi adquirindo novas habilidades. Enquanto ele estava lá na casa do pai, ele só tinha sonhos, mas depois que ele vai dar um passo maior de fé, mesmo sendo impulsionado pelo desconforto, além de sonhar, ele aprende a interpretar. Aleluia! Quando ele vai passar um momento de escravidão, ele aprende a lidar com a escassez. Quando ele entra na casa de Potifar, ele aprende a lidar com a sobra, com aquilo que faz crescer, aquilo que multiplica. Ele aprende a administrar o momento bom e o momento ruim, e aí ele começa a subir. Depois que ele começa a subir, ele vai ser acusado de algo que ele não fez, vai parar na cadeia. Agora ele aprende a lidar com as críticas, ele aprende a lidar com as palavras, com os olhares ruins de pessoas ao seu redor que desacreditam da capacidade de José. Mas até essas pessoas que hoje, quem sabe, estão olhando para você com esse olhar de descrédito: ah, isso aí é fogo de palha, ah, esse daí não vai dar em nada, ah, esse daí vai começar, mas já ele cai, ah, esse daí não tem capacidade suficiente para começar esse projeto e chegar até o final. Eles vão entender que foi o próprio Deus quem te levantou. Mesmo que você não seja o mais capacitado e o melhor aos olhos do homem, Deus sabe o plano e o propósito que Ele tem em tirar você do anonimato para te colocar numa posição no qual você honrará a Deus com a sua vida e o seu chamado. Então fique com essa palavra no teu coração e eu convido você a colocar nos comentários aí qual foi a parte da mensagem de hoje, deste episódio que mais tocou o teu coração. Em nome de Jesus, eu já tenho recebido vários feedbacks das pessoas que têm acompanhado os vídeos, e isso alegra muito meu coração e mostra, aleluia, que aquilo que está acontecendo aqui não é guiado por mim, mas sim guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Então que a glória do Senhor, a graça do Senhor venha sobre a tua vida. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esta vida que está acompanhando este vídeo, Senhor. Que a tua glória, que a tua graça venha prevalecer sobre a sua vida. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor está levantando esta pessoa, meu Pai, está impulsionando ela, mesmo que ela esteja passando por um momento desconfortável hoje. É o Senhor o impulsionando para dar voos mais altos. É o Senhor tirando ele de uma posição que era confortável e colocando ele numa posição que vai fazê-lo crescer. É o Senhor, meu Pai, fortalecendo ele nesta caminhada, dando força, renovo, vigor, sabendo que é do Senhor a honra, é para o Senhor a glória, e o Senhor levanta aquele que o Senhor quer diante de um propósito. Há um propósito, aleluia, debaixo, meu Pai, desse tempo profético que essa pessoa está vivendo, e eu oro profetizando, ó Pai, levanta mais pessoas. O Senhor, meu Pai, deu a ideia, esse projeto, ó Pai, esse propósito desses vídeos, para ser palavra de cura, para ser palavra de bênção nessas vidas. Então abençoa, ó Pai, renova essa pessoa onde ela está, que ela não venha parar, que ela não venha desistir, mas ela venha se manter santa ao Senhor, venha se manter obediente ao propósito e à visão no qual o Senhor deu, e que ela, meu Pai, venha superar, aleluia, todas as barreiras que se levantam, e venha receber a cura do Senhor e a habilidade para administrar os dons, as situações boas e ruins que se apresentarem no meio do caminho, porque o Senhor é Deus de resposta, é Deus de vitória, é Deus de conquista, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para abençoar e levantar, tirar mais pessoas do anonimato e entender que Deus tem um plano, tem um propósito, tem um chamado sobre as suas vidas, em nome de Jesus.